Salve, galera! Professor Tomil na área. Na aula de hoje, vamos falar sobre derivadas sucessivas, ou, como também é conhecido o tema, derivadas de ordem superior. Nós até agora calculamos derivadas de uma função, a gente faz esse processo uma vez, e a gente diz que essa derivada é a derivada primeira. Faremos esse processo mais vezes, então teremos derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, então derivadas de ordem superior, superior a 1. E esse processo acontece quando você deriva a mesma função várias vezes, ou seja, de forma sucessiva. Por isso que o nome aqui é correlato. Esse processo de derivar uma mesma função várias vezes, ou de forma sucessiva, chegando a derivadas de ordem superior, é um tema que será abordado no nosso estudo, no nosso curso de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, mas também haverá espaço para a utilização desse conceito em disciplinas específicas, técnicas do seu curso de engenharia e, obviamente, também nas disciplinas voltadas na área de física, ok? E a gente vai fazer a abordagem desse tema através de exemplos, porque não tem muito segredo, certo? Então, vamos fazer o exemplo do nosso material. E o primeiro exemplo aí está. Dada a função polinomial de quinto grau, essa que vocês estão vendo aqui, determine a sua derivada de sexta ordem. Muito bem, então eu já tenho registrado aqui nossa folha para facilitar. Certo? O exercício 1, aqui está a função de quinto grau, e foi pedida a derivada de sexta ordem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa simbologia aqui. Ok? Muito bem. Para calcular a derivada de funções polinomiais, a gente já tem uma certa desenvoltura. Então, vamos aqui ao cálculo da derivada primeira, que a gente costuma chamar f' de x. Como a função vai ser derivada, ela é polinomial, a gente já tem uma certa prática, né? O 5 vem para frente, fica 5x, e a gente tira um do expoente. O mesmo acontece com esse termo, menos. Só que tem o 3 multiplicando, então 2 vem para frente multiplicando junto com o 3. Então 2 vezes 3, 6. Subtrai um do expoente. E a derivada de 3 vai ficar 0. Aí está a derivada primeira. Se a gente for calcular a derivada segunda, a gente pode representar por f duas linhas de x. Até a gente viu rapidamente essa notação lá no começo do estudo de derivada, né? Mas agora a gente vai usar ela um pouco de forma mais objetiva. A derivada segunda da função f de x é a derivada da derivada. Então a gente parte daqui. Esse expoente vem para frente multiplicando, então 5 vezes 4 fica 20. E a gente tira do expoente. Fica 3. Menos a derivada de 6x fica somente o 6. Legal? Derivada terceira. F 3 linhas de x. Certo? Notem que a gente está derivando uma função exponencial, estamos derivando uma função polinomial e ela continua do mesmo tipo polinomial. E aqui segue o processo. 3 vem para frente multiplicando, fica 60x, tira 1 do expoente ao quadrado, e a derivada de menos 6 é 0. Vamos para a derivada quarta. A gente poderia colocar f 4 linhas de x? Poderia, mas aí esse termo aqui vai começar a ficar muito longo. A gente encontra em alguns casos f aqui, 4 linhas, a gente encontra, né? Mas como a gente vai seguir um pouco mais a derivada sexta, então a gente pode mudar aqui a notação para esse termo aqui não ficar muito longo, né? Essas barrinhas que aqui definem a derivada. Então a gente pode fazer assim, ó. Derivada quarta de x. Se deixar assim, fica meio visual como se fosse f elevado à quarta. Então a gente coloca um parênteses ou um colchete para destacar. Claro que aí, se a gente sabe que o assunto que está sendo tratado é derivada, a gente entende que isso aqui é a derivada quarta da função f, tá? Mas, como disse, em alguns casos a gente encontra ainda aqui as quatro barrinhas, certo? Então segue o processo. 2 como expoente vem para frente multiplicando, fica 120.
x tirando o expoente fica 1. Vamos para a derivada quinta. A gente segue a mesma proposta da notação agora. Se fosse essa notação, ficaria 5 barrinhas aqui, né? Ou 5 apóstrofos, né? Como alguns identificam. Já ia ficar um pouquinho ruim de visualizar, né? A derivada de 120x é uma função do primeiro grau. Fica somente 120 que é uma constante. E, finalmente, a derivada sexta de f, a gente pode ler assim. A derivada sexta da função f, ou a derivada de sexta ordem da função f, que é basicamente a mesma coisa, né? Mudamos só um pouquinho as palavras. Derivada de 120 que é uma constante, 0. E é justamente o que foi pedido lá, ó. A derivada de sexta ordem da função f de x, ou a derivada sexta de f de x. Aqui está a solução do nosso probleminha. Um exercício bem técnico, só para ver como é que funciona o processo. Vale destacar e observar nesse tipo de função, numa função polinomial, que cada vez que a gente deriva, o grau vai diminuindo. Então a gente pode fazer uma observação bacana nesse exercício aqui, ó, né? Vejam só. Note que para esta função, vou fazer uma observaçãozinha, vamos destacar aqui, ó. Note que para esta função, então, eu vou destacar aqui, ó, f de n de x é igual a 0 para n maior ou igual a 6. Note que para essa função, né, essa que a gente está envolvendo aqui, a derivada de ordem n vai ser 0 toda vez, ou para o caso de o n ser maior ou igual a 6. Note aqui, ó, que a derivada sexta é igual a 0. Se eu fizer a derivada de ordem 7, ordem 8, sempre vai permanecer 0. Que a derivada de uma constante é 0, e como é próprio 0, vai ficar daqui para frente sempre 0. Tá? Então é um processo que acontece com funções polinomiais. Se você derivar um número suficiente de vezes, ela chega até o 0. Ok? Aqui, se você quiser destacar, né, não teria necessidade, dá para dizer que o n pertence aos inteiros ou ao conjunto dos naturais, né? Vamos considerar assim. É que no estudo mais profundo, pessoal, existe esse número aqui, eu não sei inteiro, para estudo de derivados, que não é o nosso estudo agora, tá? A gente sempre vai trabalhar com derivadas inteiras, derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, no nosso estudo, isso aqui talvez não fosse nem tão necessário assim, tá? Para deixar bem claro, aqui n maior ou igual a 6. Para esta função, né? Se ela fosse um grau maior, eu teria que fazer esse processo mais vezes para chegar até o 0. E se ela fosse um grau menor, menos vezes. Certo? Uma observaçãozinha só para deixar o nosso exercício aqui mais assertivo. Beleza. Vamos para o exemplo 2 do nosso material. Então aqui está, ó. O exemplo 2 do nosso material diz o seguinte: sendo a função y igual a 2 ln de x, determine, vejam só, a derivada de quarta ordem. Certo? Derivada de quarta ordem. Vamos aqui, nossa folha então. Já deixei registrado aqui a função, né? Facilitar o nosso processo. Vejam só, aqui está a função solicitada, ou melhor, a função indicada, e aqui está a derivada solicitada. A gente pode ler que é a derivada de quarta ordem da função y, ou como a gente acaba lendo, né? Derivada quarta de y em relação a x. A gente não precisa mencionar o quarta ordem aqui no x. Esse termo de baixo sempre indica a variável que está sendo derivada, nesse caso o x. Derivada quarta de y em relação a x, certo? Muito bem, eu já destaquei aqui do lado a formulazinha da derivada de uma função logarítmica, né? Em especial o logaritmo natural, o logaritmo neperiano, como alguns gostam de falar, né? Eu prefiro o logaritmo natural. Então vamos começar. Como a indicação foi essa, a gente vai usar essa simbologia aqui, até para se acostumar com
com essa linguagem aqui, né, um pouquinho diferenciada. Nota que no exemplo anterior, a gente usou aqui uma linha, 2 linhas, 3 linhas, que é bem comum, mas como aqui foram várias derivadas sucessivas, a gente abriu mão de uma outra anotação, certo? Que é a anotaçãozinha um pouquinho diferente, em que em alguns casos ela vai ser importante, principalmente no decorrer do nosso estudo lá para frente, porque ele indica a variável que está sendo derivada. No nosso estudo aqui agora, a gente só tem a variável x, mas a gente mais adiante vai ter mais que uma variável para ser derivada. Aí essa anotação aqui é bem conveniente, porque ela indica a variável de derivação. Certo? Vamos começar. Então vejam só. Derivada de y em relação a x, que é a primeira derivada, porque aí não precisa escrever 1, certo? Primeira derivada de y, a gente pode falar assim também. O 2, como está multiplicando uma função, ele permanece ln de x, ln de u. Vejam só a derivada, deriva o logaritmando e depois copia ele normalmente. Derivada de x, só o x, né? Só o logaritmando. É 1 dividido por ele mesmo, sem nenhuma modificação. Dividido por x. A gente poderia escrever então assim, derivada de y em relação a x, a gente pode falar desse jeito, 2 sobre x. Se o problema pedisse para calcular apenas a derivada primeira, a gente poderia deixar a resposta nesse formatinho aqui, certo? Mas como o processo vai seguir, a gente pode movimentar essa expressão aqui para não ter que aplicar a regra da divisão, vejam só, para facilitar um pouco a nossa vida. Mas você pode aplicar a regra da divisão de funções e tudo certo. Mas, derivada de y em relação a x, vejam só o que eu posso fazer. Eu posso jogar o x para cima, como eu faria aqui, ó, né, invertendo essa fração. Vou botar um pouquinho de vez aqui. Se eu invertesse essa fração, o que aconteceria? Ficaria 2 vezes x na menos 1. Porque aí é mais fácil de fazer esta derivada. Então vejam, o processo de derivação, nesse exercício aqui, aconteceu somente aqui, ó. Certo? Aqui que eu fiz, eu dei uma arrumada na expressão, e aqui eu arrumei ela novamente para seguir o processo de derivação. Né? O processo de derivadas sucessivas. Então, ok, vamos aqui agora. Ó. Mais um processo de derivação. Agora a derivada segunda. Derivada segunda de y em relação a x. Tá? No momento oportuno a gente pode discutir porque o 2 é aqui e porque esse termo é aqui. Tá? Mas é assim mesmo. E faz total sentido ser desse jeito. Tá? Claro, se a gente mergulhar e discutir um pouco essa questão, mas de momento a gente não vai parar aqui o nosso estudo de derivadas de ordem superior para falar sobre isso aqui. Tá? Muito bem, derivada segunda. A derivada segunda disso aqui, porque é sucessiva, né? Então o 2 permanece, só que o menos 1 vem para frente multiplicando. Então vai ficar menos 2 e a gente tira 1 do expoente, certo? Só que como aqui é menos 1 e você vai fazer menos 1, vai ficar menos 2. Lembre-se que aqui, ó, nas funções polinomiais, ó, a gente subtrai 1, 4 vai para 3. Opa, deixa eu arrumar aqui. 4 vai para 3, 3 vai para 2. Só que aqui, como é menos 1, vai tirar 1, vai para menos 2. Certo? Se eu fosse responder o exercício com a derivada segunda, eu daria uma arrumadinha, colocaria esse cara para baixo. Mas como o processo de derivação vai continuar, é legal deixar nesse formato. Agora vamos para derivada terceira de y em relação a x. Certo? Assim que a gente lê. O menos 2 vem para frente multiplicando, então vai ficar 2 vezes 2, 4, vai ficar 4 positivo. E a gente vai tirar um dos expoentes. Se tirar um aqui, vai ficar menos 3. E agora, finalmente, vamos chegar na solução do problema, que é a derivada de quarta ordem. Então, mais uma vez aqui, ó. Estou destacando, sempre que eu botar uma flechinha, tem uma derivada ocorrendo. Tá? Isso aqui é uma anotação minha, só para reforçar a ideia, chamar a atenção. Então, ó, derivada quarta de y em relação a x. O 3 vai vir para frente multiplicando, vai ficar 4 vezes 3, 12, só que vai ficar negativo. E eu vou tirar um do expoente, vai ficar menos 3 com menos 1, menos 4. Cuidado aqui para não confundir, né? Como esse aqui é a resposta final,
a gente vai escrever ele num formato mais padronizado. Certo? Então, vou escrever aqui do lado, então, ó. Derivada quarta de y em relação a x. A gente vai jogar esse x na menos 4 para baixo, que aí o expoente vai trocar de sinal. Então, vai ficar menos 12 sobre x na quarta. E essa é a perguntinha feita no começo do exercício. Vamos dar o devido destaque aqui para ela. A gente até opta, pessoal, por esse formato aqui, ó, porque aqui é meio que imediato que para essa derivada, que também é uma função, o x não pode ser zero. Aqui não fica tão evidente. Claro que alguém que já está assim, com um olhar mais apurado para esse tipo de função, já sabe que tem que cuidar quando o expoente é negativo e aqui for zero. Mas aqui fica evidente que o x não pode ser zero. Né? Ele pode ser um valor negativo, mas não pode ser zero, porque a divisão não vai acontecer. Certo? Aqui não fica tão evidente. Ok? Então a gente prefere esse formatinho que está aqui. Derivada quarta de y em relação a x menos 12x na quarta. Aqui foi até meio coincidente, né, pessoal, que os expoentes de alguma maneira se combinaram. Certo? Aí está. Derivada de quarta ordem, de ordem superior. Certo? Não tem segredo, né? É só seguir o processo adiante, cuidando com todos os detalhes das regras de derivação. Vamos fazer mais exemplos no próximo vídeo.